E aí pessoal, beleza? Como é que estão vocês? Eu sou Adelmo Souza e vocês são muito bem-vindos a esse canal. O que você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa um like, um comentário legal aí. E vamos nós, esse vídeo aqui, depois de muito tempo sem fazer vídeo, não vou botar aquelas aberturas já para não tomar tempo, porque eu não posso perder muito tempo. A turma tá, Adelmo, por que você nunca mais fez vídeo? Nunca mais fiz vídeo, que eu tô cuidando da saúde em primeiro lugar. Muita coisa no trabalho para fazer, né? E eu não ganho aqui da plataforma. A gente faz porque gosta de vocês e tudo. Mas bem que a gente poderia ganhar, mas não ganha nada. Então a gente tem que trabalhar, né? É isso aí. Então vamos lá. A gente vai falar hoje uma questão de você conhecer a verdade, que às vezes você fica aprisionado. As pessoas falam que quer, enganam, e às vezes você não sabe, você não chega a descobrir qual é a verdade mesmo por trás das coisas, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso. As pessoas hoje estão na igreja muito tempo. Porém, parece que elas não sabem nada. Elas leem a Bíblia por ler, outras não leem, só repetem o que alguém diz, às vezes coisas que nem na própria Bíblia está. Então vamos falar algumas coisas sobre isso, né, para adiantar logo para vocês. A primeira questão é o seguinte: o nosso querido Tiago, ele falou o seguinte: Adelmo, há uma disputa gigantesca na internet, debates chatos, longos e no que não chega a nada, sobre essa questão, se os textos de Isaías 14 e Ezequiel capítulo 28 falam ou não da queda de Satanás. A verdade é que você, Tiago, e a maioria sabe, aqueles textos não falam de queda de Satanás. Aqueles textos são usados para alegoricamente remeter a uma queda de Satanás, mas se você for fazer isso, vai ter várias implicações, tanto em Isaías como no livro de Ezequiel, sabe? Muitos problemas você vai ter. Há uma máxima dos crentes que texto fora do contexto é pretexto para heresia. Mas os que falam isso são os primeiros que usam. Eles nunca leem o texto. Eles leem um texto aqui, pegam o versículo que, segundo eles, é a correspondência de outro. E realmente é isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que está criando problema. Primeiro, se você for pegar o livro de Ezequiel 28, Adelmo, mas sabe o que Ezequiel disse? Que tinha ali os querubins. Que o rei de Tiro era um querubim. O querubim que guardava ali. Sim, mas esse querubim guardava o quê? De quem mesmo? Se ele ainda não tinha caído. É o que? Guardava Deus? Deus é muito frágil assim. Se não tiver um guarda-costa, ele não pode fazer nada. Você já leu realmente Ezequiel capítulo 28? Ah, Deus, mas tem as pedras preciosas. Andava ali no meio das pedras. Ainda tem gente chata que fala que são 12 pedras e que ali tem 9, porque ele é imperfeito. Aí vocês estão brincando, né? E quem disse que no Éden só tinha 12 pedras? Quem foi que disse isso a vocês? É por causa do número das tribos? E por causa das pedras do peitoril, lá do peitoral do sumo sacerdote? Eu tô achando que vocês não estão sabendo nada de ler esses textos. O livro de Isaías 14, você já leu o que está dizendo ali em Isaías 14? Relê Bechará não tem como ser isso que você está pensando, não. Tá bom? São debates sem frutos mesmo, isso aí. O que
que a gente pode dizer, que também não quer dizer que é a verdade, é que aparentemente uma tradição que era usada para falar sobre a queda dos anjos foi rejeitada e foi substituída. Porque na verdade a tradição anterior a essa é a tradição do sexo dos anjos, que os anjos veio fazer saliências com as mulheres aqui da terra, e por causa disso levou o jugo em si, porque desobedeceram. É isso que acontece. Então, a verdade, meu querido, é que eu, você, a torcida do Flamengo, nós sabemos que Ezequiel, capítulo 28, Isaías 14, não é sobre a queda de Satanás. Não inventa arte. E digo mais, eis que te digo. Aí tem que ter cuidado com aquela passagem de Isaías. Isaías tem uma passagem que é muito complexa. O rei Acás está ali. Não está muito boa a situação para ele. Né? Mas Isaías dá uma notícia. Né? Da mulher que está grávida. Lembra? Eu vou falar isso em um outro vídeo. Será que você está lendo certo aquilo ali mesmo? Será? Algum tempo atrás, o que pregavam ali ficava como verdade, mas a turma hoje em dia não está perdoando. Gente, eu entrei na igreja com 5 anos, né? E eu não fui levado pai e mãe que obrigava. Eu gostava de ir, até hoje eu gosto de ir, eu frequento, eu ajudo, eu participo, sou membro. Mas com meus 15 anos, eu percebi muita coisa já, gente. Esses textos são legais. Né? Aquele texto de Adão e Eva, aquele texto de Adão e Eva, a serpente comendo o fruto, é uma coisa tão assim complexa. Se você soubesse que está ali escrito, você vê isso no português, não precisa de saber de grego, de nada não, eu nem de hebraico. A questão é que você não quer ler, porque na sua mente vai entrar em choque com o que você vem aprendendo há muitos anos. Esse é um dos problemas. Né? A Beatriz Adelmo, essa questão dos bezerros de ouro ali nunca me entrou na cabeça, essa história ali do deserto. O que é que você acha disso? Que Moisés desce e tem ali o povo, né, se prostituindo. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Bia, você já sabe o que é que eu penso. O que foi escrito em Êxodo está baseado no que aconteceu lá com Jeroboão. Você tá entendendo? Inclusive, a história de Sodoma e Gomorra também está lá em Juízes. Se você quer saber uma resposta minha, isso é minha particular. Na minha opinião, o pano de fundo está em Juízes. Aquele caso que o levita vai naquela região perigosa lá de Efraim, montanhosa, naquele local, naqueles vales ali que ele anda, e estupram aquela mulher. Na verdade, eles queriam estuprar eles, mas o cara jogou pra dentro e botou a mulher do levita pra fora, e a filha que ele ia botar também, e os caras usaram a noite toda. Em Gênesis tem Sodoma e Gomorra. Essa história é muito semelhante. Se você quer uma opinião minha, é uma retroprojeção ali. Você tá entendendo? Essa história do bezerro de ouro de Moisés, você quer a minha opinião? Eu sempre falei isso. Aquela história é retroagida da história de Jeroboão.
Um dia eu vou falar por quê. Agora não. Você tá entendendo? E não é só isso. Não é só isso não. O que acontece? Existem fatos ali que são fatos que determinaram tradicionalmente um acontecimento da comunidade. E aquilo ali foi escrito. Então já é contado de uma forma um pouco diferente, às vezes poética e tal. E às vezes eles vêm com a linguagem fantástica e fazem uma retroprojeção lá para trás. Aí é complicado. Vamos lá. É o Paulo. Ó, Demo, esses querubins são o que mesmo? Eu tenho uma pulga atrás da orelha com querubins e serafins. Querubins e serafins nós sabemos o que são. Eles... Agora, o porquê o profeta barra sacerdote... Porque eles são sacerdotes. Ezequiel é sacerdote, não é profeta. O que é que acontece? O porquê Ezequiel fez isso? Né? Inclusive, eu falei logo mais no início do vídeo sobre aquela confusão do Ezequiel 28. Primeiro, querubins não é de Deus, de templo de nada. São imagens híbridas. E Deus está alocado no Monte Sião. Na verdade, ele antes de Monte Sião já era de outro monte. O porquê Ezequiel usa aquela linguagem, eu não sei porquê, nem você vai saber, porque ele não está vivo para dizer pra gente. Mas uma coisa nós podemos deduzir. Porque o trono de Deus sai e vai para a Babilônia. Os querubins vai levando. Porque os querubins são as figuras de proteção, os guardas espirituais, digamos assim, dos tronos dos reis e dos deuses na Babilônia. Esses judeus estavam onde? Na Babilônia. Então, se Ezequiel vai escrever, ele vai usar as figuras babilônicas. Então, ele quis dizer para os judeus que Deus não está lá no templo caído de Jerusalém. Ele agora está na Babilônia com eles, porque ele tem um trono móvel. É para isso que serve esses querubins. Inclusive, tem de uma deusa que tem uma linguagem inversa, que é umas árvores de rapina e tal, fazendo uma cópia desses querubins, e ela leva para Babilônia de volta a deusa que está dentro de uma caixa, de um pote. Ele vai levar para longe, que essa deusa está em Jerusalém fazendo o povo pecar. É uma imagem de ciúme. E essa deusa, eu não sei se é a Xeral, quem é, e eles vão e levam. Né? Mas você vê que é uma correspondência. E por que Ezequiel fez isso? Esses textos de Ezequiel são complicados. Eu não vejo tudo como profecia, nunca vi. Na verdade, eu nunca vi nenhum deles. Mas digamos que tem uns que não é. Porque Ezequiel, ele é um sacerdote. Tá na cara que é um sacerdote. Eu digo isso porque ele fez a condenação das coisas que já aconteciam do tempo de Jerusalém. É uma visão, na verdade ele está falando. Ele não podia falar verbalmente, ele usou uma figura de linguagem para falar o que ele sabia do templo ali. Meio que proibindo. Entendeu? Isso acontece com Isaías quando traz os serafins. Então, depois criou-se a hierarquia angelical, mas é a mística judaica, que ficou inventando depois. Eles não têm nada a ver com o Malar, com anjos, né? O Malar Elohim, o mensageiro.
Não tem nada a ver. Então, cuidado com o que você está pensando aí. Eita, esse daqui, o Vinícius. Eita. O Adel, rapaz, vocês. Jesus falou que ele veio para cumprir a lei. Paulo diz que a lei é a morte. Tiago diz que a fé sem obra é morta. Na verdade, qual é o problema que está acontecendo aí? E em segundo lugar, quem foi que escreveu esses livros mesmo? Esses livros são verdadeiros ou são pseudo-epígrafes? Vamos lá. Jesus nunca mandou parar de cumprir nada. Ele disse que ele veio cumprir, né? Há uma confusão. Os judeus querem dar uns catiripapos de Paulo. Que Paulo tá vindo um boato aí de que Paulo disse que não pode. Não precisa cumprir nada, que a fé que é importante. Aí os judeus falaram assim, vamos ver se ele é picudão mesmo, se ele é retado mesmo. A gente vai encoxar ele. E fizeram Paulo ir lá para o santuário de Jerusalém e ainda fazer sacrifício. E ainda Timóteo teve que submeter uns procedimentos iniciáticos, se é que você me entende. Isso é uma coisa tão complicada, que se a gente for olhar mesmo, com um olhar crítico, os discípulos nunca deixaram de cumprir lei nenhuma. Naqueles horários eles estavam oferecendo sacrifício e no templo. Como é que a gente converge isso? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? A realidade é que a tradição paulina, ela não sabia da outra tradição e na hora que vai ali ela entra em choque. Adelmo, é errado? Não é errado não, porque um não dependia do outro. Depois que juntou tudo e ficou, aqui tem que ser assim, mas não era assim. O que Paulo ensinou. O que era de Tiago e por aí vai. Agora, a realidade é que a comunidade de Jerusalém não gostava desses métodos de Paulo, né? Essa que é a realidade. O Adelmo, essas brigas teológicas sem fundamento nesses canais. Não vou falar o nome desse povo, não. Existem canais aí com debate, com briga, canais famosos, pastores metidos a saber tudo. Eles não sabem, nem padre, nem ninguém. Não sabe. São textos que nem são dos judeus também. Gente, crê em Deus. Tem coisas que nem eram deles. É porque hoje em dia é 880. Ou você idolatra o judeu ou você vira um antissemita. E não é assim que tem que funcionar. Não é assim que tem que funcionar. Você tem que ter mentalidade. Outra coisa. Vá para a igreja sabendo das coisas. Esse dia mesmo eu falei. Sou a favor do dízimo. Cara, mas eu fico constrangido. Eu falei, não fique. Você, mais do que ninguém, sabe que não tem nada caindo do céu. É as pessoas que fazem. Então, se você também usufrui, ajude. Pombas. E para de frescura. Aí é difícil, né? Gente, eu ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. Vou fazer outros vídeos depois e vou voltar aí com calma, né? Como eu falei, cuidando da minha saúde, cuidando do trabalho, porque senão a gente não come, né? Aí eu fiz aqui só um apanhadozinho, tem muita coisa de dias que eu não faço. A gente vai vendo. Tchau, até a próxima.